Olha, na análise de tudo que aconteceu ontem, eu tentei não falar, olha, isso tudo foi efeito Lula, porque 19 dias, hoje é o 20º dia depois do discurso do Lula, caíram 7 ministros do Bolsonaro, são 7 mudanças ministeriais, fora todo o resto que aconteceu, teve o ultimato do Centrão, o ultimato do mercado financeiro, olha, um caos para o Bolsonaro em apenas 19 dias, não deu nem 3 semanas do discurso do Lula. Só que agora sai em toda a mídia que o grande motivo, a grande razão da mudança no Ministério da Defesa e no Comando do Exército, o Pujol deve sair, vai confirmar nas próximas horas, é por causa do Lula. Eles queriam que o Bolsonaro, no caso, queria que os militares eles repudiassem a decisão do STF que restabeleceu os direitos do Lula e tornou o Lula elegível. Quer dizer, o Bolsonaro está com medo do Lula. Algumas mudanças foram por conta do Centrão, como o Ministério das Relações Exteriores, e dá para Flávia Arruda o Ministério da Secretaria de Governo, que é a chave do cofre. O Bolsonaro deu a chave do cofre para o Centrão. Eu vou explicar o tamanho desse ministério, a importância desse ministério. Mas as mudanças com relação aos generais foram por causa do efeito Lula, com, assim, 100% de certeza e 100% de motivação por conta do efeito Lula. Eu vou explicar tudo isso aqui, o que esperar agora, porque, tem gente na esquerda ainda com medo de golpe e tudo mais, só que, os militares já garantiram 100 vezes nas últimas 13, 14, 15 horas. Não vão embarcar em nenhuma tentativa golpista e há uma rejeição ao Bolsonaro muito grande que aumentou consideravelmente ontem. Militares que até estavam mais ou menos com o Bolsonaro ontem falaram, opa, peraí, esse cara é louco, não tá dando mais. Eu vou falar sobre isso, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro e você quer ver Lula 2022? Se inscreve no canal e curte o vídeo. É 1 segundo, é de graça e você ajuda a gente a fortalecer aqui a oposição ao bolsonarismo que tá saqueando o Brasil, que tá matando pessoas. São tantas pessoas que já morreram graças ao Bolsonaro. Eu não vou falar só das pessoas que morreram de Covid, não. Vamos falar aqui das que morreram por conta das aglomerações geradas pelo Bolsonaro, por conta de tudo isso. E no Plantão Brasil a gente denuncia isso nas ruas. Ontem a gente rodou em Tremembé, em Caçapava, em Pindamonhangaba, em Maringá, no Paraná. Essas 3 primeiras cidades são no interior de São Paulo. A gente rodou em Maringá, no Paraná, e a gente também rodou em Campina Grande. Eu vou mostrar aqui no final desse vídeo, eu vou mostrar um trecho em Caçapava do Carro de Som denunciando os crimes do Bolsonaro. A falta de vacina, que ele se recusou a comprar a vacina da Pfizer, denunciando a mansão do Flávio Bolsonaro, o desastre econômico, tudo mais. E se você quiser ajudar essas ações do canal pra gente mostrar pro povo os crimes do Bolsonaro, a gente tá indo nas ruas. Pelo menos 10 cidades por semana a gente vai às ruas denunciar esses crimes. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoia pra gente ampliar. Vamos tentar, quem sabe, 15, 20 cidades por semana denunciando os crimes do Bolsonaro. Vamos pra cima deles, mas 1 segundinho, se inscrever no canal, ativar o sininho é importante, é de graça. E se você conhece alguém ou entende de edição de som, a gente quer fazer um spot mais bonito para os carros de som, talvez musiquinha, alguma coisa assim. Deixa o seu contato, comenta aí no vídeo como o seu contato que a gente contacta no WhatsApp, se você quiser ajudar, se você puder. Agora vamos falar sobre o efeito Lula, que foi realmente efeito Lula. Olha que coisa. Eu tentei falar, eu sei da importância do Lula no jogo político, principalmente depois do discurso dele, mas eu tentei ontem pelo menos, vamos deixar o Lula de lado e falar aqui sobre Bolsonaro, Centrão, militares. Só que aí fica impossível, porque começaram a pipocar notícias que diziam o óbvio, que a gente já imaginava ontem, mas a gente estava assim sem querer dizer, que era o quê? Isso tudo é efeito Lula. Todas as mudanças de ontem. Por quê? Graças ao efeito Lula, o Centrão deu um ultimato ao Bolsonaro, o mercado financeiro deu um ultimato ao Bolsonaro, alguns partidos do Centrão começaram a namorar com o Lula, flertar com o Lula, namorar ainda não, mas estão flertando ali, sabe aquele troca de olhares com o Lula, o PL, por exemplo. Aí o Bolsonaro colocou a Flávia Arruda do PL na Secretaria de Governo. Mas vamos falar agora sobre os militares. O que aconteceu foi o seguinte, no começo do mês, quando o Edson Fachin deu aquela decisão, se eu não me engano foi em 8 de março, ele deu aquela decisão que fez com que os direitos do Lula fossem restabelecidos, ali foi o problema do Bolsonaro com o general Pujol. O Bolsonaro queria um golpista, ele queria um vagabundo como Vilas Boas, que chega e ameaça o STF, que chega e fala, tem que parar com isso, vamos fechar a Suprema Corte, como o Vilas Boas fez em 2018, para tentar obrigar o STF a prender o Lula. Só que ali, vamos falar a verdade, o tweet do general Vilas Boas em 2018 foi só uma coisa para fazer a gente querer vomitar, para fazer a gente ficar com mais nojo ainda dos militares do que a gente já tem, principalmente dele. Porque o Lula aí o STF ia ferrar o Lula, todo mundo sabia
grande acordo nacional com o Supremo e com tudo. A gente sabia do acordo, mas o Vilas Boas quis aparecer. O Bolsonaro queria um Vilas Boas no exército que ficasse agora ameaçando o STF e que quando ele falasse, o meu exército não vai deixar os governadores, esse comandante do exército ficasse ameaçando. Bolsonaro sabe que ele não tem cacife para golpe, ele não tem cacife para pegar as Forças Armadas, mesmo trocando o comando todo, ele não tem cacife para falar, vamos lá invadir, não sei o que, vamos tirar o poder do governador, vamos declarar estado de sítio, de defesa, vamos ferrar aqui todo mundo. Ele não tem esse cacife nas Forças Armadas, a grande maioria dos generais da ativa não está com o Bolsonaro e não apoiaria isso. Aí você vai falar, mas Thiago, o Bolsonaro colocou não sei quantos mil militares em cargos no governo. Sim, mas tem uma coisa, pela maneira como foi feito, ontem eu estava lendo muito sobre isso, muitos desses militares são bolsonaristas, mas muitos não são. O Bolsonaro começou a pegar qualquer um, você é tenente-coronel? O carguinho ali. Você não sei o quê? Carguinho ali. Pra quê? Pra parecer que os militares estão com eles. Lembre-se, na guerra, o que você faz o seu inimigo acreditar é tão importante quanto o que é verdade. Se o inimigo do Bolsonaro, no caso nós, pensam que as Forças Armadas estão 100% com ele, o que acontece é que a gente começa a ficar com medo, fica acuado, assim como a esquerda estava acuada ontem, estava acuada no ano passado, tem parte da esquerda que está com medo constante de golpe do Bolsonaro sem parar. E eu sei disso que eu vejo. Aí, o Bolsonaro quer falar, o exército está comigo, mas muitos dos que têm cargo no próprio governo Bolsonaro não estão com o Bolsonaro. Ele é um militar que ganha 20 mil por mês, ofereceram um cargo para ele ganhar 5, 10 mil a mais, o cara não tá rasgando dinheiro, ele vai lá no cargo. O Bolsonaro saiu, ele fala, tá, tchau, bom, foi bom aqui, tchau. Eu não tava com o Bolsonaro mesmo, não gosto. A gestão do Bolsonaro na pandemia incomoda demais boa parte da cúpula dos militares, porque a gestão dos militares é diferente. Os militares estão fazendo rastreio de casos, testes intensivos, alguém tem caso, isola, lockdown, tudo isso está sendo feito nos quartéis e o Bolsonaro faz exatamente o oposto, dando inclusive o mau exemplo. E aí, imagina os militares das patentes mais altas tentando dar o exemplo certo pro pessoal dos quartéis e vai lá o Bolsonaro dando exemplo errado. Então por aqui com o Bolsonaro. É por isso que o general Pujol no ano passado foi quando eles bateram de frente. Ele foi cumprimentar o Bolsonaro num evento e ele deu o cotovelo pro Bolsonaro e não a mão. Ali ficou claro, esse cara não gosta do Bolsonaro, ele não é bolsonarista. Aí o Bolsonaro colocou o Braga Neto como ministro da Defesa, e entre os militares tem algumas coisas, por exemplo, o Braga Neto é mais jovem que o Pujol, então ele não poderia dar ordens pro Pujol, então o Pujol tem que sair, aí começar a falar que isso é um problema hierárquico. Eu vou falar, assim, na história recente do Brasil, o Lula colocou ministros que não eram nem militares e que eram mais jovens do que os comandantes das Forças Armadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse é militar e é mais jovem. A hierarquia, olha, ele vai sair o Pujol porque ele tá com problema com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer alguém para ficar no Twitter ameaçando as instituições. Só que agora ficou na cara. Tanto o pessoal do Centrão quanto das instituições já entendeu. O Bolsonaro quer alguém para ficar ameaçando, mas é aquela ameaça, para ficar latindo. Um cão, imagina um cão que fica atrás de uma grade latindo para você toda vez que você passa na rua, em frente à casa que tem esse cão. É isso, ele vai latir para você, mas ele não vai te morder porque o portão não tá aberto. É bem isso que o Bolsonaro tá querendo com os militares e todo mundo percebeu isso ontem. Tem uma parte da esquerda que tá com muito medo, mas todo mundo percebeu isso ontem, tanto é que a bolsa não caiu, o dólar não disparou, porque quando tem alguma coisa assim institucional, o dólar é para 6,50, o dólar ia disparar. A bolsa cair, não, a bolsa está subindo normalmente hoje por causa do exterior, nada a ver com o mercado interno aqui do Brasil. Lá no exterior tem notícias fiscais boas de outros países, aí a bolsa sobe, o dólar está estável, quer dizer, ninguém está pensando em golpismo do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro fez um recuo muito grande ontem, mas um recuo muito grande. Ele deu a chave do cofre para o Centrão. O Ministério da Secretaria de Governo, que agora é da Flávia Arruda, ela é muito próxima ao Arthur Lira. É praticamente como se ele colocasse o Arthur Lira nesse cargo. Veja bem, quando tem uma empresa, o que faz a secretaria dessa empresa? A secretaria é quem marca a agenda, é quem marca quais gastos serão feitos agora, depois, quem libera gastos, tudo mais. Agora imagina que a Flávia Arruda não vai ser secretária do Jair Bolsonaro. Não, é muito mais importante. Ela é secretária do governo Bolsonaro de agora em diante. Quer dizer, ela tem a caneta que tem a chave do cofre. Um deputado que é emenda, ele não precisa mais falar com o Bolsonaro. Ele não precisa mais falar com um general como o Braga Neto, algum outro. Não, ele vai direto em uma deputada do Centrão, que é braço direito do Arthur Lira, e fala, eu quero não sei quanto. Pronto, tá lá.
canetada, o Bolsonaro entregou a chave do cofre para o Centrão. E você fala, Thiago, então o Bolsonaro comprou o Centrão, agora com os bilhões com a máquina pública, ele está querendo mudar o comando das Forças Armadas, inclusive estão pensando numa renúncia coletiva que pega mal, está pegando muito mal, só a ameaça disso pega muito mal para o Bolsonaro entre as tropas. Mas o Bolsonaro fez tudo isso, agora ele vai ficar com a corda toda. Não vai, sabe por quê? Porque continuam morrendo as pessoas, os brasileiros continuam desempregados, as pessoas continuam ferradas, a inflação continua subindo, não para de subir a inflação. Em março agora, chegamos à inflação de 7,3% em um ano, a maior inflação dos últimos 10, 15 anos. E olha, não estão, mudaram a maneira de contar a inflação, não estão contando a inflação, que é a inflação da cesta básica, que está muito maior do que a inflação normal. A inflação para o povo, do que o povo vê no mercado, está muito maior do que 7%. Quer dizer, não está fácil para o Bolsonaro. Não adianta ele comprar o Centrão se ele não tiver voto. Vai chegando em 2022, ele não vai tendo voto. Por quê? Vamos falar uma coisa. Um governo que tem popularidade alta não precisa do Centrão tanto. Não precisa de votos tão caros do Centrão. O Centrão só vai subindo o preço do voto, e chegou agora num patamar que o Bolsonaro teve que dar a chave do cofre para ele, só vai subindo o preço do voto quando o governo não tem popularidade, quando o governo está acabado. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro tinha popularidade, em fevereiro de 2019, o Bolsonaro tinha faca e o queijo na mão. O que o Bolsonaro tinha? Ele conseguiu eleger o candidato que era dele e do Centrão, que era o Rodrigo Maia. Na época, o Rodrigo Maia estava com o Bolsonaro, lembre-se disso. O Bolsonaro conseguiu eleger o Rodrigo Maia e ter uma parceria com o Centrão por 2 meses, sem entregar ministério nenhum para o Centrão, sem entregar cargo nenhum para o Centrão. Só tinha bolsonarista no governo, Paulo Guedes, Sérgio Moro, só tinha isso no governo, e militares. Aí o que aconteceu? O próprio Bolsonaro começou a brigar com o Centrão. O próprio Bolsonaro, não foi o Rodrigo Maia, foi o Bolsonaro que começou a soltar fake news contra o Maia, contra um, contra outro, e começou o Centrão a sair do bloco do Bolsonaro, aí o Centrão se rachou, aí a gente sabe o que aconteceu. Agora, o que acontece é que o Bolsonaro não tem nem essa popularidade, então ele precisa, o preço do voto está aumentando. Só que o Centrão, ele quer acabar com a pandemia, porque o Centrão recebeu o ultimato do mercado financeiro. E o mercado financeiro não para usar uma expressão ruim, o mercado financeiro está cagando e andando se o Centrão tem a chave do cofre ou não. O mercado financeiro quer que a economia volte. Para a economia voltar, precisamos de 2 coisas. Vacina. Vacinação em massa, que o Bolsonaro não está trazendo. E 2, estabilidade econômica, que o Bolsonaro também não está trazendo. Para piorar, o Salles não foi demitido. O Centrão vai cobrar, vai pedir a cabeça do Salles nas próximas semanas. E 22 de abril tem a cúpula do clima. O Bolsonaro vai ser esmagado na cúpula do clima no dia 22 de abril. Põe aí na sua agenda para ver o Bolsonaro ser esmagado. Então o Bolsonaro ele conseguiu amenizar um pouquinho com o Centrão, dando a chave do cofre. Isso vai dar para ele 1 semana, 2, 3, 1 mês talvez, duvido que seja 1 mês porque a pandemia tá piorando. Vai dar para ele um pouquinho de fôlego com o Centrão, não dá para ele fôlego nenhum com o pessoal do mercado financeiro que também tá com a navalha aqui do Centrão, só para você ter uma ideia. O Bolsonaro agora conseguiu uma animosidade muito grande com os militares, que não estão gostando nada do uso político que ele tá fazendo, e vamos lembrar, foi a ditadura, tudo, passamos a ditadura, aí teve Fernando Henrique, teve o PT, aí tivemos bolsonaristas dizendo que o PT ia fazer uma ditadura, que o PT ia dar um golpe de Estado, e aí entra o próprio Bolsonaro e começa a querer usar politicamente os militares. Só que eu vou te dar um spoiler, o Bolsonaro começou a usar politicamente a Polícia Federal no ano passado, lembra disso? Aí eu lembro dos alarmistas, os pessimistas da esquerda, deve ser difícil ser pessimista, esse pessoal não deve dormir. Olha, falando, o Bolsonaro agora aparelhou a PF, agora já era. Aí tamo lá, tá lá. Ó. Logo depois disso, a Polícia Federal foi lá e fez busca e apreensão. O Alan dos Santos teve que fugir do Brasil. O Weintraub teve que fugir do Brasil. O Oswaldo Eustáquio foi preso. Um monte de coisa. Isso com a PF aparelhada do Bolsonaro. Ele aparelha uma parte, mas ele não consegue aparelhar toda a instituição. No Exército a mesma coisa. Se os comandantes saírem, o Bolsonaro pode até conseguir. Nada indica que ele consiga, porque a eleição para os novos chefes das Forças Armadas é feita internamente e eles indicam o nome. Se o Bolsonaro não colocar quem eles indicam, pega mal. Aí ele vai conseguir ter a oposição desse pessoal. Mas, mesmo que ele consiga colocar alguém que é mais ou menos bolsonarista,
Ele não consegue aparelhar toda a instituição, assim como não conseguiu aparelhar a Polícia Federal, assim como não conseguiu aparelhar tantas outras instituições, inclusive ministérios que tem gente de carreira lá, ele não conseguiu aparelhar 100%, por quê? Porque ele não tem esse apoio todo. É isso que está acontecendo e não tem a competência para isso, para que consiga esse aparelhamento todo. É isso que está acontecendo, esse é o panorama e vamos ver, já virei aqui com novidades. Eu vou mostrar agora o carro de som que rodou ontem em Caçapava, olha só. Bolsonaro, como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Já são 3 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte, enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal. O Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando. Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Em vez de pagar auxílio para empresários não falirem e trabalhadores não passarem fome, Bolsonaro gasta com cloroquina e remédios sem eficácia. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui, rodou ontem em Caçapava, Tremembé, Pindamonhangaba, a gente tá indo pra cima do bolsonarismo. Eu falei isso ontem em vários vídeos, eu vi muita gente com medo. Se eu pensasse que ia ter golpe, eu não tava aqui mostrando o carro de som. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. E se quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo seja membro, no primeiro comentário tem como ajudar. Falou!